Bom, boa tarde a todos. Então, o nosso trabalho é referente à ambiência e ao bem-estar na criação de coelhos. A dupla sou eu, o Alex, e o Jones Schreiner. Bom, um pouco da introdução. A preocupação com o bem-estar e com o comportamento dos coelhos diante do seu manejo diário em sistemas de produção, ele vem crescendo muito. E diante dessa situação, vêm sendo realizadas diversas pesquisas em lagomorfos, com o intuito, então, de melhorar o temperamento dos animais e desempenho nas diferentes fases da sua criação. Bom, então são realizados estudos que avaliam como os animais lidam com condições adversas em seu ambiente. Como o ambiente pode afetar o bem-estar, onde a falta de bem-estar pode ter graves consequências sobre todos os estágios da produção, assim comprometendo o produto que chega até o mercado. Segundo Broll, o bem-estar é o estado do organismo durante as suas tentativas de se ajustar com o ambiente. Então, em relação ao bem-estar do animal, é preciso se observar, segundo a literatura, as 5 liberdades dos animais, que seria a liberdade da fome e da sede, a liberdade do desconforto, a terceira, a liberdade de dor, lesão e da doença, a quarta, a liberdade para ele poder expressar o comportamento normal, e a quinta, a liberdade do medo e da angústia. Bom, então respeitar o bem-estar do animal significa mortalidade mínima no plantel, animais mais saudáveis e livres de ferimentos, e que possam expressar o seu comportamento, apresentando assim um bom desenvolvimento. Então, tem sido realizado muitos estudos sobre o enriquecimento ambiental, o qual reduz o nível de estresse dos animais e aumenta o seu bem-estar. Ele visa o enriquecimento do ambiente onde os animais estão de forma que os mesmos executem suas atividades da maneira mais natural possível. E a busca relacionada aos diferentes tipos de enriquecimento ambiental e a melhoria do bem-estar dos animais em gaiolas levou à realização. Bom, então, na prática, avalia-se o bem-estar através de indicadores fisiológicos comportamentais dos animais. Indicadores fisiológicos são usados baseados no estresse, onde que se o estresse aumenta, o bem-estar, consequentemente, diminui. Os indicadores comportamentais, eles são baseados através da ocorrência de comportamentos anormais, ou que foge do comportamento natural do animal. Bom, então sobre o bem-estar de lagomorfos, os resultados produtivos e econômicos de uma propriedade, eles podem ser afetados pela relação do homem com o animal. O manejo diário, como a retirada do filhote do contato com a mãe, a pesagem do animal, a limpeza, a marcação, ela pode exercer uma forte influência na relação do medo que o animal sente com o homem, levando a acarretar, então, diversos efeitos, como o desenvolvimento de peso corporal, a resistência a doenças, a facilidade no aprendizado, a menor ansiedade e a redução na frequência de comportamentos agressivos do coelho. Então, quando comparado os coelhos com outras espécies de animais, eles foram recentemente domesticados, porém, se adaptaram muito bem ao ambiente, ao manejo utilizado nas criações, e apesar de manterem alguns comportamentos de coelhos selvagens, como comportamentos sociais e maternais. O estresse no sistema de produção de coelhos pode ser devido à superlotação, acarretando em mudanças na sua fisiologia, com modificações na atividade alimentar, comportamento e redução no bem-estar. Então, como o Jones falou, a superlotação nas gaiolas, ela é um fator que causa muito, acarreta muito estresse para os animais. Então, sempre utilizar as quantidades adequadas. Nas criações comerciais, então, as taxas de mortalidade de filhotes e dos animais jovens, ela vem sendo muito elevada.
E por isso, então, têm sido realizados alguns trabalhos, os quais vêm sendo feitos para avaliar os diversos efeitos do manejo e do medo dos humanos na produtividade dos coelhos. Então, o manejo da pesagem e o cheiro humano na primeira semana após o parto já ajudam a reduzir o medo dos coelhos desmamados. A manipulação diária dos machos foi observada, notando que os animais eles ficam mais sociáveis e com a hierarquia estável dentro do grupo. A estimulação realizada em qualquer fase da lactação pode ser muito efetiva para que os animais fiquem mais mansos. Coelhos, então, submetidos a um manejo diário, eles obtiveram menor taxa de mortalidade, 17,5% para coelhos estimulados e 31,9%, quase 32% para os coelhos não estimulados, além do maior aumento de peso. O manejo diário, ele pode também apresentar efeitos como menor duração da gestação e maior taxa da concepção em coelhas fêmeas que foram manejadas desde a sua infância. O temperamento, então, é a resposta comportamental dos animais frente ao manuseio pelos homens. Ele varia de imobilidade até agressão. Então, existe também a influência do mercado. Existe também a presença pública com relação ao bem-estar dos animais, o que gera efeitos sobre sistemas de produção de alimentos de origem animal. Vários países europeus já iniciaram exigências com relação a padrões mínimos de bem-estar. A garantia dos padrões de segurança e bem-estar animal vem através da certificação. A necessidade de se incorporar o bem-estar na pecuária brasileira talvez irá haver preocupações da sociedade ou de barreiras para o comércio no exterior. Então, a temperatura. O bem-estar do lagomorfos. Então, a temperatura, a zona de conforto térmico deles fica de 15 a 25 graus em torno. Os láparos, cerca de 28 a 35 graus Celsius no ninho. Em láparos, observa-se que em algumas épocas do ano existe alta mortalidade que é provocada pelo excesso de calor. Nesta fase, então, os mecanismos de dissipação do calor ainda não estão totalmente desenvolvidos, tornando-se, então, necessário a determinação de um modelo de ninho e manejo adequado às condições ambientais do criatório. Ou seja, tentar desenvolver um ninho que seja com temperaturas mais baixas, não absorva tanto calor. Os coelhos, eles são mais sensíveis ao calor do que ao frio, e as variações bruscas de temperatura, elas são mais nocivas do que uma mudança gradual na temperatura fora da zona de conforto do animal. Então, umidade relativa do ar. É considerada uma umidade relativa do ar entre 60% e 70%. Umidade muito alta, ela pode prejudicar a troca de calor com o ambiente, e a umidade muito baixa, ela prejudica as vias respiratórias dos animais. O controle do vazamento nos bicos, manejo de cortina, plantio de grama ao redor do coelhário, podem ser algumas medidas para favorecer a correta umidade relativa no local. Bom, então, em relação à água, o local ele deve possuir uma boa disponibilidade de água e água de boa qualidade, oferecida à vontade para os animais, porque em dias quentes, uma coelha e sua ninhada podem consumir mais de 2 litros de água por dia. Então, sempre ter água abundante e de boa qualidade para os animais poderem beber. É importante que essa esteja bem fresca para que os animais não a deixem de beber. Recomenda-se também isolar a caixa d'água e evitar a incidência de raios solares, para a água ficar mais fresquinha. Então, a orientação do galpão, das instalações. Ela é muito importante, pois se deve evitar os ventos e as correntes de ar, sem, contudo, eliminar a ventilação e evitar a insolação direta nos animais. Os galpões eles devem ser orientados longitudinalmente no eixo leste-oeste,
a fim de se evitar a insolação direta nos animais. E aqui nós temos uma imagem representando como deve ser o galpão. Bom, então espaço amplo. Os coelhos precisam de espaço suficiente para eles poderem realizar exercícios, porque caso contrário, eles podem sofrer de fraqueza óssea e anormalidades esqueléticas. Eles também realizam outros comportamentos, tais como alimentação, descanso e excreção em diferentes locais. Então, o ideal é um recinto que possa ser dividido em áreas separadas, usando repartições, né, plataformas e refúgios. Para coelhos alojados em gaiolas, frequentemente, é possível conectar gaiolas para prover espaço extra e incluir materiais para encorajar as atividades, as mais diversas atividades. Então, aqui uma imagem dos animais cercados num ambiente um pouco maior. Então, o piso sólido. Já tem estudos realizados em uma série de espécies que mostram que os animais, incluindo os coelhos, eles preferem pisos sólidos. Eles são mais confortáveis para caminhar e descansar. Além disso, eles acabam permitindo que seja oferecido substrato para as atividades, como escavar, roer, rasgar e buscar alimentos. Nesse sistema deve ser levado em consideração a limpeza dos restos e fezes. Em pisos de arame, uma área sólida de descanso deve ser oferecida aos animais. Então, objetos para os animais poderem roer. Os dentes incisivos dos coelhos, eles crescem continuamente. Portanto, devem ser oferecidos materiais para roer, como blocos de madeiras ou galhos. Coelhos silvestres, eles ocupam quase metade do tempo comendo. Portanto, oferecer diversos tipos de alimento de formas variadas. Também é um meio apropriado de ocupar o tempo dos coelhos domésticos. Então, sempre deixar alguma coisa para os coelhos passarem seu tempo roendo para ajudar no controle, nos dentes. Então, os refúgios. Eles são absolutamente essenciais para que os coelhos eles tenham um alto grau de bem-estar. Tubos de PVC, caixas retangulares de papelão ou casas disponíveis comercialmente podem ser usados como refúgio para a escapada de outros coelhos, esconderijo ou até mesmo para o descanso do animal. Os coelhos também gostam de descansar ao lado de objetos sólidos, como os próprios esconderijos, por exemplo. Ainda sobre os refúgios, então, deve haver no mínimo um refúgio por coelho, para se evitar, assim, então, a competição, né? Refúgios com 2 aberturas de entrada e de saída, eles devem ser oferecidos para coelhos alojados, que são alojados em grupos. Dessa forma, então, promover rotas de fuga alternativas em caso de encontros agressivos entre eles. Caso 2 coelhos se encontrem e fiquem agressivos, então tem a rota de fuga pelos 2 lados. Então, o manuseio. Os coelhos eles podem distinguir entre os humanos, assim, contatos positivos e forma de manuseio gentil. A limpeza, a escovação dos pelos, bem como a habituação e a interação com os humanos, pode reduzir o estresse e proporcionar o interesse, tanto para os coelhos, tanto para as pessoas. Foi descoberto que o manuseio diário reduz o medo e aumenta a prontidão com qual os coelhos se aproximam das pessoas. Então, quanto mais tu lidar com os coelhos diariamente, menos medo eles vão ter do contato humano, né? Estresse dos animais, então, as agressões, elas podem ocorrer se o manejo não foi apropriado ou sem razão aparente em uma colônia que costumava conviver em harmonia. Os primeiros sinais, eles podem incluir desde brigas agressivas, tufos de pelos arrancados e até indivíduos, coelhos com feridas resultantes de brigas entre eles. Se algum destes sinais for visto, o monitoramento ele deve ser intensificado e, se feridas forem observadas, o agressor ou a vítima removidos imediatamente, de forma temporária ou permanente. Porém, é essencial
que os esforços sejam dirigidos à causa fundamental da agressão, revisando o sistema de alojamento para ver, por exemplo, se são necessários mais espaço, repartições ou refúgios para os coelhos, ou se os grupos eles são apropriados e são compatíveis. Então, comportamentos como morder o arame dos recintos repetidamente, usar membros anteriores persistentemente para escavar o solo ou para arranjar objetos ou balançar a cabeça, podem indicar que os coelhos são incapazes de enfrentar as condições do ambiente em que vivem. Se qualquer comportamento anormal for observado, uma revisão completa do sistema de alojamento dos animais e dos cuidados deve ser feita. Bom, então aqui a gente resolveu trazer um artigo que a professora disponibilizou para nós, que é um estudo descritivo do comportamento e preferência dos coelhos alojados em gaiolas com o enriquecimento ambiental. Um pouco do artigo, pelo menos. Bom, então, materiais e métodos. O artigo, ele fala sobre um experimento onde foi realizada a análise do comportamento de 6 coelhões sem raça definida. Eles foram, então, alojados em 2 gaiolas de arame galvanizado. E em cada gaiola foi colocado 3 dos coelhos, 2 machos e uma fêmea. Uma gaiola com enriquecimento ambiental e a outra sem. A alimentação fornecida nas gaiolas foi a mesma. Bom, então, para o enriquecimento das gaiolas, nesse experimento foi utilizado uma cama de palha em parte do piso da gaiola, colocado uma lata de alumínio com uma das extremidades abertas, uma caixa de papelão para a toca com abertura para a entrada do animal. Foi colocado 3 pedaços de madeira dentro de um espelho suspenso. Foram realizadas observações individuais, um dia por semana por 3 semanas. Realizou-se observações a cada 5 minutos quanto ao comportamento que os animais apresentavam. Os resultados eles foram analisados utilizando o programa estatística. Então, basicamente, foi realizado 2 gaiolas, uma com enriquecimento ambiental e a outra sem, para ver como os coelhos iam se comportar mediante cada um dos tipos, uma com enriquecimento e outra sem. Então, não houve efeito de enriquecimento ambiental para os comportamentos de secotrofia, cuidado corporal, ingestão hídrica e os comportamentos estereotipados. Entretanto, já houve efeito para os comportamentos exploratórios de consumo de ração e interação social dos coelhos. Os coelhos alojados nas gaiolas com enriquecimento, eles mostraram maior exploração do ambiente e maior interação social. O sistema das gaiolas convencional, que impede que os coelhos expressem comportamentos naturais como a escavação, forrageamento e atividades locomotoras. Em gaiolas convencionais, os coelhos não têm, então, o hábito de escavar, porque não é colocado nada para eles que eles consigam praticar essa atividade, né? Bom, então, esses resultados de maior agitação e exploração do ambiente, eles podem ser indícios de maior atividade dos coelhos em função do enriquecimento das gaiolas. Inclusive, houve um maior consumo de ração pelos animais nessas gaiolas. Já na outra gaiola, os coelhos apresentaram uma maior frequência de descanso e alimentação e atividade reduzida de movimento corporal. Então, acredita-se que a cama de palha ela foi a de maior preferência, devido ao material permitir comportamentos naturais, como cavar, e a lata de alumínio, por ela ter representado a função lúdica, pois jogavam a lata para cima e usavam ela como esconderijo, né? A toca, da mesma forma, pode ter representado função de esconderijo. Pedaços de madeiras para eles roerem, diminuindo então as formas agressivas, estimulando o hábito de roer. O espelho ele teve função social para os coelhos isolados que buscam maior interação. E observou-se então que a baixa procura pelos pedaços de madeira
o que pode ser explicado pela ausência do comportamento agressivo. Então, os coelhos não tinham muito comportamento agressivo e não tiveram, então, uma grande procura pelos pedaços de madeira para roer. Bom, então a conclusão. O mercado consumidor ele cobra cada vez mais padrões elevados dos produtores que consomem e atualmente vem envolvendo não só a segurança alimentar, mas também a qualidade dos alimentos, mas também o bem-estar animal. Cada vez mais as pesquisas científicas elas se tornam necessárias para conciliar o bem-estar e a produção animal, tendo por objetivo a produtividade e a qualidade dos produtos. O enriquecimento ambiental ele pode contribuir muito nas condições de bem-estar nas criações intensivas. Muitos estudos ainda se fazem necessários para que se tenha uma melhor compreensão dos benefícios desse método, em relação às preferências de materiais e as suas consequências, ou seja, no desempenho ou na saúde dos coelhos. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.